No dia do meu casamento, minha mãe entrou no quarto e disse: "Você não vai mais se casar." Eu pensei que era um castigo, mas era o começo de algo muito maior. Me tiraram do altar. Me mandaram embora da cidade como se eu fosse uma ameaça. 43 anos depois, recebi uma carta. E nela estava o nome da mulher que casou no meu lugar, usando o vestido que eu mesma bordei. Essa história é minha. É sobre o amor que me roubaram, sobre um filho que eu nem sabia que existia, e sobre o homem que todos juravam estar morto, mas ele estava vivo. E quando reapareceu, trouxe com ele a verdade que quase destruiu uma cidade inteira. Fica comigo até o fim, porque só assim você vai entender por que me chamavam de a noiva que foi trocada e silenciada. Inscreva-se para não perder nenhuma das histórias reais que o tempo tentou apagar. Cotel, 1973. A vila estava enfeitada como poucas vezes se via, com lenços brancos pendurados nas varandas, fitas vermelhas nas árvores e o cheiro de pão doce e anis espalhado pelo ar gelado da manhã. Era dia de casamento, e não de qualquer casamento. Era o casamento de Stoyan Petrov, o herdeiro de uma das famílias mais influentes da região, e da jovem escolhida para ser sua esposa. Era para ser eu. Meu nome é Lídia. E sim, eu era a noiva. Todos sabiam. Durante meses, fui preparada por minha mãe e pelas tias da vila. Me ensinaram a fazer compotas, a bordar lençóis com iniciais, a andar com o queixo erguido como uma dama. Eu havia sido escolhida não apenas por amor, que talvez nunca tenha existido, mas porque era a mais apta, a mais digna, segundo diziam, a mais adequada para representar os Petrov diante da cidade. Mas naquela manhã, enquanto eu terminava de amarrar meus cabelos com o laço branco de cetim que guardei desde criança, minha mãe entrou no quarto com o rosto pálido. Suas mãos tremiam, e os olhos dela não me encaravam. "Você não vai mais se casar com Stoyan", ela disse. A frase caiu como um balde de cal gelado sobre meu peito. Achei que fosse uma piada de mau gosto, ou um castigo por algo que nem sabia ter feito. Mas ela não explicou. Apenas acrescentou com voz baixa, como se quisesse que as paredes não ouvissem: "Vista-se e desça. Precisamos ir embora antes que fique escuro." Eu não desci. Eu corri. Corri até o portão da casa dos Petrov. E foi lá que vi ela. Ela, vestida com o meu vestido, com o meu laço branco, com o buquê que eu mesma havia feito, e entrando de braços dados com o pai de Stoyan. Era minha prima, Veselina. Ninguém me explicou nada. Ninguém sequer olhou para mim. A única pessoa que se aproximou foi a avó de Stoyan, que tocou meu braço e sussurrou, quase como uma prece: "Não era para você, menina. Nunca foi. Esqueça." Fui mandada para Plovdiv no dia seguinte. Meu pai, que estava trabalhando em Burgas havia meses, sequer foi avisado. Passei a viver com uma tia distante, que nunca teve filhos e pouco falava. Trabalhei em uma fábrica de tecidos, costurando cortinas e uniformes. Nunca me deram respostas. Nunca me pediram perdão. E eu nunca entendi por quê. O tempo passou. Eu me casei com um homem bondoso, mas distante. Tive 2 filhos. Enterrei minha mãe sem nunca ouvir dela uma explicação. Guardei a dor como quem guarda um vidro quebrado no fundo de uma gaveta. Você tenta esquecer, mas ele sempre estará lá, esperando o momento certo para ferir de novo. E o momento veio. 43 anos depois. Foi numa tarde de outubro. Um carteiro desconhecido bateu à porta e me entregou um envelope com selo de Cotel. O papel era antigo, a caligrafia tremida, e no canto inferior, a assinatura: Veselina. Lídia, antes de morrer, preciso que você saiba a verdade. Eu não tomei seu lugar. Eu fui colocada ali, e não tive escolha. Mas o que você não sabe é que foi por causa de Stoyan e do que ele descobriu. Fiquei sem ar. Minhas mãos começaram a suar. Stoyan havia morrido há mais de 2 décadas, em um acidente de carro que deixou marcas na cidade inteira. Mas o que ele descobriu? E por que isso custou o meu lugar? Abri o envelope por inteiro. Dentro, havia uma fotografia. Antiga, em preto e branco. Era do dia do casamento. Mas não era uma fotografia comum. Nela,
Aparecia Veselina com o vestido branco, sim. Mas nos bastidores, quase escondido entre duas cortinas, estava Stoyan, olhando diretamente para mim, ou para alguém fora da foto. O olhar dele era de pânico. Atrás da foto, mais uma frase escrita à mão. Ele queria fugir com você, mas eles nunca permitiriam. Por isso, fizeram o que fizeram comigo. Por isso, a carta terminava ali. Nenhum detalhe a mais, nenhum nome, nenhuma data. Fiquei noites inteiras sem dormir. Comecei a buscar documentos antigos, registros do casamento, arquivos de jornal. E quanto mais eu cavava, mais percebia que alguém estava apagando as pistas. O nome de Veselina só aparecia uma única vez nos arquivos da igreja. O nome de Stoyan, nunca mais após a cerimônia. E então, entre as cartas do meu falecido marido, encontrei algo. Um bilhete amarelado, escondido dentro de uma caixa de ferramentas. Tinha apenas uma frase. Ela não era a primeira, nem seria a última. Guardei o bilhete como quem encontra um osso humano no quintal. Não sabia o que fazer com aquilo. Ela não era a primeira, nem seria a última. Aquilo dizia muito, e ao mesmo tempo, nada. Minha mente começou a construir cenários que eu havia enterrado sob camadas de vida forçada. Comecei a me perguntar se a minha história com Stoyan era apenas um acidente, ou se eu era peça de algo maior. Um jogo silencioso onde os afetos eram comprados, trocados, apagados. Na semana seguinte, sem avisar meus filhos, peguei um trem para Cotel. Eu não pisava naquela cidade havia mais de 40 anos. O trajeto parecia o mesmo, os trilhos velhos cortando colinas e vilarejos congelados no tempo. Mas nada podia me preparar para o que eu veria ao chegar. A cidade estava igual. Igual demais. As mesmas paredes descascadas, o mesmo cheiro de pão assado na padaria da esquina, os mesmos olhos curiosos por trás das janelas. Fui direto para a antiga casa dos Petrov, ou o que restava dela. As janelas estavam quebradas, o jardim tomado pelo mato e a pintura desbotada pelas décadas. Bati no portão, sem saber o que esperar. Um homem de uns 60 anos abriu. Tinha a pele queimada de sol e os olhos miúdos. A senhora procura alguém? Eu morei aqui. Há muitos anos, respondi. Fui noiva de Stoyan. A frase fez o homem empalidecer. Ele respirou fundo, olhou para dentro da casa e me convidou a entrar com um gesto quase automático. Você é Lídia, disse ele. Minha avó falava de você, até o fim. Você é neto da senhora Cremena? Perguntei. Sou. Me chamo Rumen. Meu pai era irmão de Stoyan. E então, com um tom mais baixo. A verdade nunca saiu daqui, mas ficou enterrada. Você foi a primeira peça removida do tabuleiro. O que aconteceu naquela semana, ninguém jamais teve coragem de contar. Ele me levou até um armário velho no fundo da sala, retirou um fundo falso e puxou de lá um fichário antigo. Nele, havia documentos, cartas, recortes de jornal, até mesmo receitas médicas. Tudo nomeado, tudo organizado. Meu pai guardou isso como um tipo de penitência. Ele tentou proteger Stoyan, mas falhou. Quando soube o que estavam fazendo com Veselina, foi tarde demais. O que estavam fazendo com Veselina? Perguntei, tentando manter a voz firme. Rumen me entregou um laudo médico com data de 1974. No topo, em letra de máquina, lia-se: internação compulsória, conduta psicótica aguda, gravidez indesejada, necessidade de sigilo familiar. Meu coração parou. Ela teve um filho? Sussurrei. Rumen assentiu. Ela não lembrava de nada depois do casamento. A gravidez apareceu no 4º mês. A família a internou antes que ela pudesse contar qualquer coisa a alguém. O bebê foi entregue a uma família fora da região. Meu pai tentou encontrar a criança, mas os nomes foram apagados dos registros. Só sabemos que era do sexo masculino e que, segundo os médicos, não poderia ser de Stoyan. Era impossível. Mas era dele, eu exclamei, as palavras saindo como faca na garganta. Eles se encontravam antes do casamento. Ele queria fugir comigo, e depois com certeza ele... Sim, disse Rumen, com os olhos baixos. Mas havia outro homem. O mundo girou.
Ninguém sabe ao certo quem era. Só que ele era mais velho, que visitava a casa dos Petrov à noite, que vinha de fora, alguém importante. A náusea tomou meu estômago. Lembrei das noites em que minha mãe me mandava dormir cedo e trancava a porta da frente. Do medo nos olhos dela quando a avó de Stoyan vinha até nossa casa. De como, nos meses antes do casamento, ela sussurrava rezas em vez de canções de ninar. E de como, naquela última noite, ela me disse: "Você não vai se casar." A ficha caiu. Ela sabia. Ela sempre soube. "Eles me tiraram porque eu sabia demais?" Perguntei, quase sem voz. "Não", disse Rumen, com pesar. "Tiraram você porque você era a única que poderia impedir." "Impedir o quê?" Ele hesitou. Depois apontou para um envelope menor, lacrado com cera antiga. "Isso aqui nunca foi aberto. Meu pai disse que só deveria ser lido por você, que era o último pedido do próprio Stoyan. Foi entregue por ele na mesma semana em que morreu." Minhas mãos tremiam quando rompi o lacre. Dentro havia uma carta escrita à mão, com a caligrafia inconfundível de Stoyan. O papel estava amarelado, com as bordas dobradas pelo tempo. As primeiras palavras me cortaram. "Lídia, se você está lendo isso, então o plano deles foi concluído. Eu tentei, juro que tentei, mas descobri algo que não posso carregar sozinho. A criança não pode nascer. Não porque seja má, mas porque carrega o sangue de um homem perigoso. Um homem que me ameaçou, que ameaçou você. Ele não vai parar. Ele já comprou todos, até minha própria mãe." Parei de ler. Olhei para Rumen, que me observava como se esperasse um desmaio. "Quem era esse homem?" Perguntei. "Você conhece o nome", ele respondeu. "Mas talvez não saiba o que ele era capaz de fazer." Eu voltei ao papel. Continuei lendo. Ele me ofereceu uma saída. Disse que, se eu deixasse tudo como estava, se aceitasse Veselina e me calasse, você seria poupada. Mas eu não aceitei. E naquela noite, os freios do meu carro falharam. Larguei a carta. Meu estômago revirava. Meu corpo inteiro formigava. O acidente. A morte de Stoyan. A gravidez de Veselina. O homem nas sombras. A minha expulsão da cidade. Nada havia sido por acaso. "Você quer saber o nome dele?" Perguntou Rumen, tirando um papel dobrado do bolso. "Sim", respondi com a garganta seca. Ele desdobrou o papel lentamente. Nele, havia uma única linha escrita a lápis, em letras tremidas. DS. Delegado Simeonov. Meu corpo congelou. Aquele nome eu lembrava. O delegado que fazia visitas constantes à casa dos Petrov. O homem que sempre sorria demais. Que sempre me oferecia balas quando eu era criança. Que segurava minha mão com força demais. Aquele homem era o pai da criança? Rumen se levantou, fechou o fichário e disse, com uma calma que me arrepiou: "Você não é a única que voltou para buscar a verdade. Outros também estão procurando. E alguns já foram silenciados." Naquela noite, não voltei para o hotel. Rumen insistiu para que eu ficasse em um pequeno quarto nos fundos da casa. Disse que era mais seguro, que andar sozinha à noite por hotel, especialmente depois de ter feito as perguntas que fiz, não era prudente. E havia algo no olhar dele que me convenceu. Não era medo, era experiência. Deitei em uma cama estreita com colchas bordadas à mão, antigas, e observei o teto enquanto o silêncio da casa me engolia. Meu coração batia devagar, pesado. Tentei fechar os olhos, mas cada vez que o fazia, o rosto de Stoyan surgia atrás das pálpebras. O sorriso dele, a maneira como me puxava pelo braço para escondermos na casa abandonada perto do moinho, os bilhetes que deixava no bolso do meu casaco. Ele nunca foi de grandes promessas, mas havia verdade no olhar dele. E era por isso que me escolhera, porque juntos éramos livres. E ainda assim, ali estava eu, deitada em uma cama que não era minha, 43 anos depois, tentando entender por que nos apagaram como se nunca tivéssemos existido. Na madrugada, ouvi passos no quintal. 2 pares. Leves, mas determinados. Apaguei a luz e me aproximei da janela. Vi silhuetas escuras encostadas no portão da frente.
Um deles jogou algo por cima. Um pacote pequeno, embrulhado em jornal. Esperei que fossem embora. Quando o sol apareceu, desci discretamente e o encontrei perto do canteiro de flores secas. Dentro do pacote, havia um pedaço de pano antigo, sujo de sangue seco, e uma fotografia em preto e branco, dobrada ao meio, mostrando o que parecia ser o interior de um hospital. Na parede ao fundo, escrito com carvão ou tinta escura, havia uma frase. Ela sabia demais. A caligrafia era de Veselina. Eu reconheceria em qualquer lugar. Ela costumava escrever aquelas mesmas letras trêmulas nos cadernos da escola. A foto parecia antiga, mas o sangue no pano... Não. Aquilo era recente. Alguém estava me avisando. Ou me pressionando. Rumen não se surpreendeu quando mostrei. Eles têm olhos por toda parte, disse ele. E você está cutucando a carne podre de uma cidade que nunca cicatrizou. Decidi visitar o hospital local. O mesmo onde Veselina foi internada. Agora era apenas um ambulatório, com paredes descascadas e corredores vazios. A funcionária que me atendeu tinha rugas fundas na testa e dedos trêmulos. Quando perguntei por registros antigos, ela fingiu não entender. Quando mencionei o nome de Veselina, seus olhos se estreitaram. Ela gritava muito, falava nomes, dizia que havia sido forçada, disse baixinho, olhando para os lados. Na época, os homens vinham e mandavam a gente calar. Não queriam que a cidade se manchasse com escândalos. Que homens? Ela fez um sinal com a cabeça. Homens da lei. E da família Petrov também. Mostrei a ela a foto que recebi durante a noite. Seu rosto ficou branco. Essa frase eu vi na parede do quarto 5, o quarto onde ela ficou. Mandaram pintar por cima, mas dizem que ainda aparece quando chove. Saí dali com o estômago revirado. Voltei ao centro da cidade e parei na praça onde as senhoras vendiam compotas e tricôs. Fingi estar só de passagem. Mas toda vez que perguntava sobre a família Petrov, os rostos se fechavam. Boa gente, diziam, e mudavam de assunto. Boa gente não é uma resposta, é um escudo. Naquela noite, sentei com Rumen para rever os documentos. Um nome apareceu mais de uma vez nos papéis. Dr. Tsvetan Dimitrov, psiquiatra, responsável técnico pela internação de Veselina, e também citado como colaborador do delegado Simeonov, um médico que assinava laudos sem diagnóstico por encomenda. Em um dos bilhetes manuscritos, escrito às pressas e com letra de homem, lia-se: remover Lídia, antes que ela ligue os pontos. Se necessário, transferi-la para outro distrito. Pagamento já autorizado. Aquele era o fim da minha inocência. Eles não apenas me afastaram, eles planejaram me destruir caso eu insistisse. Rumen, quem mais sabia disso? Perguntei. Meu pai. E talvez o padre. O padre? O antigo padre da paróquia. Ele foi o único que na época se recusou a abençoar o casamento. Disse que havia pecado nos bastidores. 2 semanas depois foi transferido para Sliven, mas continuou escrevendo. Tenho algumas das cartas dele. Rumen puxou uma caixa pequena de papelão e de lá tirou envelopes frágeis, selados com datas entre 1973 e 1980. Um deles chamou minha atenção. Estava endereçado à minha mãe. Tremendo, abri. Senhora Maria, sua filha não pode voltar. O pacto foi selado. Se ela descobrir, há riscos para todos. O homem de farda não perdoa. Proteja sua filha ficando em silêncio. Ela não entenderia o preço do que foi evitado. Deus esteja convosco. Minha mãe sabia. Ela sabia o tempo todo. Ela me entregou de olhos abertos. Me afastou para me proteger ou para obedecer? Não sei. Mas naquele momento, senti que a dor de todas as décadas se transformava em raiva. Raiva de terem me silenciado. Raiva de terem silenciado Stoyan. Raiva por Veselina. E, sobretudo, raiva por mim mesma, por ter aceitado esquecer. No dia seguinte, voltei à paróquia. O novo padre era jovem, mas compreensivo. Quando perguntei sobre registros antigos, ele hesitou. Depois de um tempo, trouxe um livro grosso, encapado em couro. Folheei até o ano do casamento. E então vi. Lá estava o registro oficial. Mas algo estava errado.
O nome da noiva não era Veselina. Nem era o meu. Era outro nome. Radka D. Simeonova, filha do delegado Simeonov. O sangue sumiu do meu rosto. Eu havia sido apagada. Veselina havia sido apagada. A história oficial havia sido falsificada. Eles nunca pretendiam casar Stoyan com nenhuma de nós, sussurrei. O padre confirmou com a cabeça. Foi uma cerimônia simbólica. A verdadeira união já havia acontecido antes. Os registros serviram para legalizar outra coisa. O quê? Transferências, terras, heranças. Eles usaram o casamento como fachada para legitimar a posse de terras da família de Stoyan, para o nome da família Simeonov. O filho que nasceu de Veselina poderia, um dia, reivindicar parte disso, e por isso ele teve que desaparecer. Minha cabeça girava. Não era uma história de amor interrompida. Era uma operação. E eu era só o obstáculo. Na saída da igreja, vi um homem parado na esquina. Alto, casaco escuro, mãos nos bolsos. Ele me observava fixamente. Quando nossos olhos se cruzaram, ele fez um leve movimento de cabeça, como se me reconhecesse. Eu não conhecia aquele homem, mas ele me seguiu até o hotel. E no dia seguinte, bateu na porta do meu quarto com algo na mão. Um envelope com apenas uma frase escrita do lado de fora. Não continue ou terminará como ele. O envelope caiu no chão antes mesmo que eu pudesse reagir. O homem não esperou que eu o abrisse. Apenas me encarou por alguns segundos a mais e virou as costas, caminhando calmamente pelo corredor do hotel, como se tivesse entregue um convite qualquer, e não uma ameaça velada. Corri até a janela e observei enquanto ele dobrava a esquina. O casaco escuro, o andar firme, o rosto sem expressão. Aquele homem não era de Kotel. Disso eu tinha certeza. Esperei o coração desacelerar antes de tocar no envelope outra vez. O papel era espesso, como os usados em documentos oficiais. Dentro, havia apenas uma folha dobrada em 4 partes. Quando abri, vi uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. Era uma sala que eu não reconhecia de imediato. Mas quando olhei com mais atenção, percebi. Era o antigo salão da prefeitura. A mesma onde Stoyan costumava participar das reuniões públicas com o pai. Na imagem, estavam ele, o delegado Simeonov e um terceiro homem, de cabelos brancos, vestindo terno claro e com um sorriso que me causou calafrios. Atrás deles, pendurado na parede, um quadro com o brasão de armas do distrito e uma placa de bronze com os nomes dos benfeitores da cidade. No verso da foto, 3 nomes escritos à mão. Um deles estava circulado com tinta vermelha. Ministro D.V. Hristov. Abaixo, em letras menores, lia-se: Ele é o elo perdido. Voltei até Rumen no mesmo dia. Mostrei a ele a imagem, o bilhete, e descrevi o homem que me entregou. Ele ficou em silêncio por alguns minutos, como se estivesse tentando ordenar memórias antigas que haviam sido arrancadas dos porões da família à força. Hristov era ministro do interior na época do acidente de Stoyan. Diziam que era parente distante do Simeonov, que tinha interesse em manter o poder na província, usando os casamentos das elites como forma de amarrar as decisões políticas. Mas isso nunca foi provado. Era tudo dito em voz baixa, nos fundos das lojas. E esse quadro na prefeitura foi retirado depois da queda do regime, mas há uma cópia nos arquivos históricos. Podemos tentar ir até lá. Na manhã seguinte, fomos juntos até o antigo prédio dos arquivos. Um edifício esquecido, de escadas rangentes e poeira acumulada em décadas de negligência. O funcionário que nos recebeu parecia mais interessado no rádio do que nos visitantes. Quando mencionamos o nome de Hristov, ele levantou os olhos lentamente e depois olhou para trás, como se esperasse alguém surgir da sombra. Hristov, repetiu. Esse nome não é citado aqui dentro, mas... E fez uma pausa. Eu vi esse homem uma vez, em 1974. Ele veio com 3 seguranças, direto para a sala de registros. Trancaram a porta por horas. No dia seguinte, o nome de Veselina foi apagado dos livros. Sumiu. E o de Radka Simeonova apareceu no lugar, como se tivesse sempre estado lá.
Voltei a sentir aquele nó na garganta. Era como se a cidade inteira estivesse sobre um palco de papelão e alguém tivesse redesenhado os personagens conforme sua conveniência. No fundo do arquivo, encontramos uma caixa com etiquetas rasgadas. Dentro dela, havia atas de reuniões, relatórios de transferências de terras e cópias de casamentos selados com assinaturas incompletas. Uma das folhas chamava a atenção por estar manchada de café e com as bordas queimadas. Era o contrato de doação de uma grande extensão de terra da família Petrov para uma fundação chamada Instituto Simeonov para o desenvolvimento local. O papel trazia 3 assinaturas: Stoyan Petrov, Den Simeonov e D.V. Hristov. Isso foi registrado no dia seguinte ao casamento, sussurrei. E Stoyan? Ele assinou? Rumen ficou calado, olhando fixamente para o papel. Ou falsificaram? Completei. O corpo de Stoyan nunca foi velado. O caixão chegou lacrado. Disseram que foi por causa do estado do corpo, que o acidente deformou tudo. Mas ninguém viu o rosto, nem mesmo a avó dele. Só o delegado Simeonov cuidou dos trâmites. Fiquei sem fôlego. A hipótese era tão absurda que doía apenas de imaginar. Você acha que ele não morreu? Eu acho que ele sabia demais. E que talvez o mataram antes do acidente acontecer. Talvez o caixão estivesse vazio. O peso daquela possibilidade me esmagava. Voltamos para a casa de Rumen e passamos a noite lendo cartas antigas da avó de Stoyan. Em uma delas, havia um trecho estranho. O menino do laço branco cresceu em silêncio. Ele tem os olhos do pai, mas o sorriso é do inimigo. O sangue dele ferve quando chega a primavera. Essa carta é de 1982, disse Rumen. Você acha que ela está falando do filho de Veselina? Sim. E se esse menino ainda estiver vivo? Ele me olhou com uma expressão que misturava medo e esperança. Você quer encontrá-lo? Se ele for meu sangue, ele tem o direito de saber, e eu tenho o direito de olhar nos olhos dele. Na manhã seguinte, partimos para Sliven. Lá, segundo um bilhete antigo do padre, um homem chamado Gerganov cuidava de registros de adoção da década de 70, guardando documentos extraoficiais por ordem de padres locais que desconfiavam dos laudos oficiais. Gerganov vivia em uma casa no alto da colina, isolado, com paredes cheias de livros e crucifixos. Um homem velho, de fala baixa, mas olhar agudo. Quando mencionamos o nome de Veselina, ele paralisou por alguns segundos. Depois foi até uma estante e puxou um envelope fino. Eu só mostro isso porque o tempo já comeu as ameaças, disse ele. No envelope, havia um registro de nascimento com o nome da mãe riscado, mas o nome da criança ainda visível, Stefan V. Simeonov, filho do pai que nunca assumiu. V. Simeonov, o delegado, o mesmo que ameaçou Stoyan, o mesmo que usou a filha Radka como cortina de fumaça para esconder o escândalo, o mesmo que silenciou minha mãe, o mesmo que destruiu minha vida. Esse menino? Perguntei. O senhor sabe onde está? O velho me encarou e respondeu com uma voz que não vou esquecer nunca mais. Ele é policial. Trabalhas aqui mesmo em Sliven. O nome dele agora é Stefan Dimitrov e dizem que herdou os olhos, mas não do pai. Na mesma noite, bati à porta da delegacia da cidade. Pedi para falar com o oficial Stefan Dimitrov. Me disseram que ele estava de plantão, mas que voltaria em breve. Sentei na sala de espera e esperei. E esperei. Até que ele entrou. Alto, magro, farda impecável. E os olhos, azuis, claros, firmes. Os olhos de Stoyan. Ele me encarou e disse: Você é Lídia Petkova? Assenti com a cabeça, engolindo o choro. Eu estava esperando que um dia você viesse. A carta da minha mãe dizia que, quando você chegasse, eu finalmente conheceria a verdade. E então, com o rosto em paz, sou seu filho. A frase dele foi como um trovão em um campo silencioso. Sou seu filho. Meu corpo inteiro se recusava a acreditar no que os ouvidos acabavam de ouvir. Era como se as décadas de dor, silêncios e ausências tivessem se transformado, de súbito, em algo sólido. Meu filho estava ali, vivo, diante de mim,
com o uniforme da polícia, com os olhos de Stoyan e com a voz firme de quem já sabia, ou ao menos suspeitava, da verdade havia muito tempo. Ele me convidou para entrar numa pequena sala nos fundos da delegacia. O ambiente era simples, com paredes bege, uma mesa arranhada e arquivos empilhados de forma descuidada. Sentamos frente a frente. Eu, com os dedos entrelaçados para não tremer, ele com a postura ereta, porém tensa, como quem se preparava para uma revelação que, de alguma forma, já vivia dentro dele. Ela me deixou uma carta. Começou. Veselina. Entregue por um enfermeiro, poucos dias antes dela morrer. Estava em um envelope amarelado, selado com fita de tecido. Dizia que eu era fruto de uma noite que ela não lembrava, e que o homem que acreditava ser meu pai nunca me amou, nunca me quis, só me usou para um propósito. Ela estava certa. Sussurrei, tentando controlar o choro. Você é filho do homem que destruiu 3 famílias, mas também é filho de uma mulher que tentou proteger a própria alma, e de um amor que foi apagado com violência. Ele me entregou a carta. Eu já havia lido tantas cartas, mas aquela era diferente. Era visceral. Era uma confissão de uma mulher partida entre a culpa e a inocência. Ela dizia que havia sido dopada, usada, silenciada, e que, quando percebeu a gravidez, tentou se jogar do 2º andar do hospital. Mas alguém a impediu. Alguém que ela nunca conseguiu ver o rosto. Só lembrava de mãos firmes e da frase sussurrada: o filho dele precisa nascer. Aquelas mãos, eu tinha certeza, eram de Stoyan. E o Sr. Simeonov? Perguntei. Você o conheceu? Stefan abaixou os olhos. Ele vinha às vezes. Me trazia brinquedos caros. Me chamava de garoto da redenção. Eu só entendi o que isso significava quando eu completei 17 anos e encontrei uma pasta escondida com documentos. Havia fotos, transferências de terras, laudos médicos e uma cópia do testamento de Stoyan escrita à mão, nunca registrada oficialmente. Arregalei os olhos. Você tem isso? Ele abriu a gaveta da mesa e retirou um envelope plástico. Dentro, um papel gasto pelo tempo, com a caligrafia que me era tão familiar. O início era direto. Se eu morrer, este documento é meu grito final. Meu filho deve saber a verdade. E saber que tentei, que lutei até onde consegui. Ele deve saber que sua mãe foi vítima, que a mulher que amo foi levada à força, e que o mundo ao redor fingiu que não viu. Tudo o que conquistei, todos os bens, devem ser usados para corrigir o que foi feito. Assinado, Stoyan Petrov. Era a última prova de que tudo o que vivi, ou que roubaram de mim, não havia sido invenção da minha mente ferida. Aquilo validava minha dor, mas também acendia um novo incêndio dentro de mim. Você nunca tentou reivindicar nada? Perguntei. Não, porque me criei em silêncio. Aprendi que nomes grandes carregam sombras maiores. Mas algo mudou recentemente. Alguém tentou invadir minha casa. Roubaram um envelope e deixaram outro, com apenas uma palavra escrita: esqueça. Eu conhecia aquela palavra. Ela assombrava minha vida. Era o que disseram à minha mãe, o que disseram ao padre, o que escreveram na parede do hospital. Era o comando invisível que mantinha toda uma cidade amarrada a um passado podre. Eles ainda têm medo de você, Stefan. Medo do que você é, do que carrega, do que pode provar. Ele assentiu. E agora? Perguntei. Agora, preciso que venha comigo. E fomos de carro até a periferia de Sliven, em uma região onde as árvores se fechavam sobre a estrada, e o vento carregava um cheiro de ferrugem e abandono. Paramos diante de um casarão antigo, de janelas quebradas e portas seladas com tábuas. Stefan quebrou o cadeado com um golpe seco. Entramos. O chão rangia sob nossos pés. No interior, só poeira, folhas secas e marcas de ratos. Mas no fundo, escondida sob uma escada, havia uma porta de ferro. Um cadeado novo prendia o trinco. Stefan retirou a chave do bolso. Isso veio junto com a carta da minha mãe. Ela disse que, se um dia eu quisesse saber tudo, deveria vir aqui. A porta rangeu como se abrisse um túmulo. Dentro havia uma sala escura.
Forramos o chão com lanternas e vimos. Havia caixas, pastas, fotos, recibos, fitas cassete e um diário. O diário de Veselina. Folheei com mãos trêmulas. As primeiras páginas falavam de infância, das tardes nos campos, do medo da avó. Depois, começavam as memórias cortadas. Hoje ele veio de novo. Traz vinho. Me olha como se eu fosse dele. Eu não quero, mas não sei dizer não. Tenho medo do que fazem com quem fala demais. Mais adiante, uma entrada com data próxima ao casamento. Stoyan descobriu. Disse que ia fugir comigo, mas eu o traí. Entreguei tudo. Disse ao homem de farda. Ele jurou que faria algo. Agora tenho medo. Ele sumiu. E disseram que não devemos mais falar sobre isso. Eu larguei o diário como se queimasse. Ela havia contado. Veselina havia traído Stoyan. Mas por medo. Por fragilidade. Por estar sendo usada. Você viu isso antes? Perguntei a Stefan. Sim. Por isso demorei a lhe procurar. Eu achava que você também sabia. Que fazia parte. Não. Respondi com a voz embargada. Eu fui afastada justamente para não saber. Ele se levantou. Caminhou até o fundo da sala. Tirou um envelope preto de uma caixa de madeira. Entregou-me com cuidado. Recebi isso ontem, no meu carro. Ninguém viu quem deixou. Abri devagar. Dentro, uma fotografia em cores, recente, de alguém de costas, caminhando por uma rua estreita. Mas mesmo de costas, eu soube. Era ele, Stoyan, com os cabelos grisalhos. O andar que eu reconheceria entre mil. A cicatriz no braço. A postura do homem que amei. Isso não pode ser, sussurrei. Ou pode, disse Stefan, porque o caixão estava lacrado. Porque as assinaturas podem ter sido forjadas. Porque até hoje, há quem diga que ele foi visto cruzando a fronteira, depois do funeral. E se for verdade, ele está vivo. E se estiver, completei, com o coração batendo como nunca antes. Ele é a última peça. E talvez, o único capaz de acabar com tudo isso. Stefan me olhou. Nos olhos dele, vi a mesma inquietação que me acompanhava há mais de 40 anos. Você quer ir até o fim? Ele perguntou. Assenti sem hesitar. Então prepare-se, porque há alguém que não quer que a gente encontre Stoyan. E esse alguém já começou a nos seguir. O caminho de volta até o centro de Sliven foi feito em silêncio. Cada luz dos postes passando pelo vidro do carro parecia mais um olho nos observando. Eu não conseguia afastar da mente a imagem daquela fotografia. Stoyan caminhando pelas ruas, vivo, envelhecido, mas intacto. Um fantasma fora do caixão. Um elo que talvez nunca tivesse sido apagado, apenas escondido. No hotel, não consegui dormir. A cada som no corredor, meu corpo reagia como se esperasse uma batida na porta. Meus pensamentos corriam em círculos. Se Stoyan estava vivo, onde esteve por tanto tempo? Por que não me procurou? Como conseguiu se esconder de um sistema inteiro que o queria morto? E mais do que tudo, o que ele sabia que ainda poderia colocar vidas em risco? Na manhã seguinte, Stefan bateu à minha porta com os olhos fundos. Não havia dormido também. Trazia um envelope novo nas mãos. Alguém o havia deixado preso no limpador de para-brisas da viatura. Dentro, apenas uma página, escrita em letras de máquina. Parar agora é prudente. O que está enterrado deve continuar enterrado. Ele escolheu desaparecer. Não o obriguem a voltar. Nenhuma assinatura, nenhum símbolo, nenhuma impressão. Mas o aviso era claro. E o fato de terem deixado na viatura, diante da delegacia, mostrava que não estavam apenas nos observando. Estavam mais perto do que imaginávamos. Você acha que foi um aviso real? Ou uma tentativa de nos desviar da trilha? Perguntei. Talvez ambos, disse Stefan. Mas se existe uma chance de ele estar vivo, a pergunta mais importante não é por quê, é com quem. E então ele tirou da pasta uma cópia dos registros fronteiriços antigos, resgatados dos arquivos da polícia. Entre os nomes codificados, havia um que se repetia com frequência incomum. N.S. Petrov. Mesmo sobrenome. Mesmo padrão de viagens. Mesma rota. Bulgária, Romênia, depois Áustria.
E, por fim, Hungria. O último registro, datado de 1985, era de uma cidade chamada Pécs. Se for ele construiu uma nova identidade, mas nunca abandonou o nome. E por que agora ele apareceria novamente? Perguntei. Por que alguém o fotografaria? Por que nos deixar pistas agora? Talvez ele soubesse que o tempo está acabando. A frase pesou. Pegamos o primeiro trem rumo à fronteira e depois seguimos estrada adentro até Pécs. A cidade era fria, com uma atmosfera antiga que parecia perfeita para alguém tentando desaparecer do mundo. Stefan havia rastreado, com a ajuda de colegas da Interpol, uma pequena propriedade rural registrada em nome de um tal de Nikolai S. Petrov, viúvo, aposentado, sem herdeiros declarados. Ao chegarmos, vimos uma casa de pedras simples, com fumaça saindo da chaminé e o portão entreaberto. A tensão entre nós era palpável. Cada passo parecia ecoar uma década de perguntas sem resposta. Batemos. Ninguém respondeu. Stefan empurrou o portão. Rangeu com o mesmo som que eu ouvira naquela sala secreta em Sliven. Entramos devagar. Havia cheiro de pão recém-assado, e uma cadeira de balanço ainda balançava sozinha. A mesa posta com 2 pratos. Um rádio antigo ligado em volume baixo, tocando música clássica búlgara. O ambiente estava quente, vivo, mas vazio. Ele sabia que viríamos. Murmurei. Ou foi levado antes que chegássemos, disse Stefan. Sobre a mesa havia um envelope. Meu nome escrito à mão. Eu reconheci a caligrafia antes mesmo de tocá-lo. Era de Stoyan. Com mãos trêmulas, abri. Lidia, se você está lendo isso, então nossas verdades já começaram a emergir. Eu vivi. Mas não da forma que sonhamos. Fui retirado à força, trocado por silêncio, apagado para que não houvesse mais perguntas. Meus dias foram gastos entre o medo de te colocar em risco e a esperança de que um dia você entendesse. Você nunca foi esquecida. Só foi protegida, da maneira mais cruel possível. Uma lágrima caiu antes que eu percebesse. Stefan, ele é a melhor parte de mim. Proteja-o. Não o deixe se tornar como os homens que nos caçaram. Se ele chegou até aqui, é porque está pronto para saber. E se você chegou, é porque também está. Agora é com vocês. No final do bilhete, um mapa desenhado à mão. Um bosque ao sul da cidade, com um X marcado entre as árvores. Isso é real? Perguntei. Stefan analisou o traçado. Existe mesmo esse bosque. Mas se ele nos mandou para lá, temos que estar prontos para qualquer coisa. Inclusive para encontrar um túmulo. Partimos imediatamente. O vento entre as árvores era frio, cortante. Seguimos pelo mapa, desviando das trilhas comuns. Após quase 1 hora de caminhada, encontramos uma clareira circular, com pedras dispostas de forma precisa. No centro, uma laje de concreto. E sobre ela, uma caixa de metal com uma única frase gravada. A verdade morre quando ninguém a vê. Dentro da caixa, havia papéis, negativos de fotografias, documentos oficiais com assinaturas antigas, laudos de DNA, transcrições de interrogatórios, contratos de compra de silêncio. Cada item ali era uma peça do quebra-cabeça e também uma sentença. Isso pode destruir gente grande, disse Stefan folheando os arquivos. E salvar quem ainda sobreviveu à mentira. Foi nesse momento que ouvimos. O estalo de um galho, depois outro, e o som metálico de uma arma sendo engatilhada. Stefan puxou o revólver do coldre. Eu congelei. A floresta, que segundos antes parecia apenas fria, agora respirava com hostilidade. Uma voz surgiu entre as árvores. Eu disse para pararem. Era a mesma voz do homem que deixara o primeiro aviso no hotel. Ele saiu das sombras com uma arma apontada para Stefan. Vocês não entendem. Ele não quer ser encontrado, nem vivo, nem morto. Mas quando ele disse isso, outra voz ecoou de trás dele. Firme, gasta, familiar. Deixe-os, chegou a hora. E então, o homem se virou e viu Stoyan. Vivo, velho, mas com o mesmo olhar de quem um dia me prometeu fugir comigo. Ver Stoyan ali, de pé no limite da clareira, foi como ver o passado encarnado. O tempo o havia transformado, sim,
Os cabelos agora eram totalmente brancos, a pele marcada por rugas fundas, os ombros menos retos, mas os olhos eram os mesmos. Não havia sombra de dúvida. Ele estava vivo e estava nos protegendo. O homem armado hesitou por um segundo ao ver Stoyan, como se a própria presença dele o anulasse. Depois, baixou lentamente a arma, sem dizer nada. Caminhou para trás e desapareceu por entre as árvores, engolido pela escuridão do bosque. Nenhuma palavra, nenhuma ameaça. Só o silêncio pesado da rendição. Stoyan deu 2 passos em nossa direção. Seus olhos se fixaram primeiro em Stefan. A tensão entre eles era palpável. Um homem que viu o filho crescer pelas sombras. Um filho que passou a vida buscando respostas. Você cresceu como imaginei, disse ele, com a voz rouca, mas firme. Stefan não respondeu. As mãos dele tremiam levemente, como se não conseguisse decidir entre abraçar ou atacar. Por que você nunca me procurou? Ele perguntou, a voz embargada. Porque todos que eu amei foram destruídos por isso, respondeu Stoyan. E eu não suportaria colocar mais um na mesma linha de fogo. Ele então olhou para mim. O olhar se suavizou. Meu coração disparou. Lidia, você estava vivo esse tempo todo. Sussurrei, a garganta apertada. E me deixou acreditar que tinha morrido. Não foi escolha minha. Eles tentaram me matar. Sabiam que eu não aceitaria o acordo. Que eu lutaria para te tirar de Kotel e proteger Veselina. A emboscada foi armada, mas eu escapei. Alguém da vila me ajudou a fugir. Me escondi por semanas nas montanhas e depois consegui sair do país. Mas tive que morrer oficialmente para sobreviver de verdade. E nunca pensou em avisar? Em voltar? Eu pensei todos os dias. Mas a cada tentativa, eu via mais um sendo silenciado. O padre que tentou te avisar, afastado. O funcionário do cartório, encontrado morto. Até a enfermeira que tentou proteger Veselina, desapareceu. Eu era o nome que não podia mais existir. O rosto que não podia mais ser lembrado. E, acima de tudo, eu não podia colocar você em perigo. As palavras dele queimavam. Parte de mim queria gritar. Parte queria abraçá-lo. Mas todas as partes em mim estavam exaustas. E Veselina? Perguntei. Stoyan baixou os olhos. Ela era inocente, mas foi usada como moeda. Quando percebi que haviam manipulado até o corpo dela, a gravidez e tudo que cercava aquilo, eu soube que não havia mais volta. Eu tentei encontrá-la depois do parto, mas ela já estava dopada, enclausurada. E quando finalmente consegui localizar o hospital onde ela estava, era tarde. Ela havia perdido a lucidez. Stefan engoliu em seco. E eu? Você sabia de mim? Soube do nascimento. Tentei conseguir informações, mas te apagaram como me apagaram. Os registros estavam adulterados. O nome da mãe substituído, o do pai removido. Quando vi a certidão falsa com o nome do delegado, eu soube que tinham te transformado em arma. Uma herança maldita para perpetuar o poder dele. Mas eu não sou isso, disse Stefan firme. Não. E é por isso que está aqui. Porque você resistiu ao sangue dele. Porque tem mais do meu olhar do que do DNA dele. A tensão entre os dois se dissolveu por um instante. E então, Stefan deu um passo à frente. Tirou do casaco o envelope com os documentos que havíamos encontrado no esconderijo. Isso aqui pode explodir metade das famílias políticas do país. Stoyan assentiu. Por isso me procuraram antes de vocês. Por isso me ameaçaram. Querem queimar as provas. E vocês dois são os últimos que sabem da verdade completa. Tem mais alguém envolvido? Perguntei. Stoyan hesitou. Depois retirou do bolso uma pequena lista manuscrita. Nomes, datas, cargos, alguns riscados. Outros com uma cruz vermelha ao lado. Esses são os que fizeram parte da aliança. Delegado Simeonov, o ministro Hristov, membros da família Radinov. Todos participaram da rede que usava casamentos e filhos ilegítimos para lavar poder e herança. Você foi retirada porque não fazia parte do jogo, porque te amavam de verdade. E amor, naquele sistema, era uma ameaça. E agora? Perguntou Stefan.
Você quer voltar? Enfrentar isso com a gente? Não sei se estou vivo o bastante para isso, mas eu guardei os últimos documentos que faltavam. Eles estão com um advogado em Viena e só serão entregues com um código. Qual código? Perguntei. Stoyan me olhou nos olhos e disse: o nome da casa onde nos escondíamos no campo. Aquela com o portão azul, onde você colou seu primeiro bilhete para mim. Eu sorri, ainda que as lágrimas já escorressem. Branca. Isso, Branca. O nome da liberdade. Stefan anotou tudo, mas antes que pudéssemos decidir o que fazer com os arquivos, ouvimos novamente o som de um motor, não um carro, um jipe, se aproximando rápido. Stoyan correu até a beira da clareira, olhou e voltou com o rosto endurecido. Eles chegaram, estão com homens armados. Se nos pegarem aqui, acabam com tudo. Temos que sair, disse Stefan, e rápido. Recolhemos os documentos na caixa, cobrimos as marcas da laje com folhas e terra e começamos a correr pela lateral da mata. Stoyan conhecia o terreno. Nos guiava entre arbustos, atalhos, passagens secretas que pareciam planejadas. O som dos jipes aumentava. Cães começaram a latir ao longe. Descemos uma encosta íngreme, quase rolando, até um riacho. Do outro lado, uma cabana de caça abandonada. Lá dentro, Stoyan puxou uma tábua do assoalho. Um alçapão. Descemos. Um túnel estreito, abafado, mas seguro. Por algumas horas ficamos ali, em silêncio, respirando o mofo do esconderijo, cada um perdido em seus pensamentos. Até que ouvimos passos pesados acima. Vários. E então, silêncio. Depois, batidas. E a voz que eu nunca esqueci. Grossa, cheia de veneno. Lidia, Stefan, sei que estão aí. Sou Vasil Simeonov e vim buscar o que é meu. A voz dele era exatamente como eu lembrava. Grave, seca, carregada de autoridade suja. O som de alguém que nunca pedia. Só tomava. Vasil Simeonov. O homem que tinha me arrancado da vida que era minha. Que tinha apagado Stoyan do mapa. Que havia usado Veselina e que agora estava à nossa porta. Como se nada tivesse mudado. Vocês têm 5 minutos para sair daí com os documentos. Ou eu mesmo vou entrar. Gritou, batendo com força no chão da cabana. Stefan levou a mão à arma. Stoyan o segurou pelo pulso. Se você atirar, vira guerra. Eles querem isso. Precisam disso para sumir com tudo sem levantar suspeita. E se ficarmos, viramos o próximo segredo deles, rebateu Stefan. Talvez, mas não agora. Stoyan puxou uma pequena bolsa de couro do fundo do esconderijo. Lá dentro, um dispositivo minúsculo, um gravador digital. Enquanto eu estive fora, gravei confissões, fiz contatos, recolhi tudo o que pude e tenho copiado cada uma dessas provas em 3 lugares diferentes. Só precisam de uma senha. E sabe qual é a senha? Olhou para mim. Branca. Eu sorri. As lágrimas escorriam de novo. Mas desta vez, não de dor. Era coragem. Era fim. O que vamos fazer? Perguntei. Você vai sair. Você e Stefan. Vão até a delegacia de Viena. Entreguem o nome ao advogado. Ele sabe. O material está com ele. Assim que ele tiver a confirmação da senha, dispara tudo para na imprensa. Cada nome, cada crime, cada certidão. Tudo. Inclusive a prova de que o Sr. Simeonov é pai biológico de Stefan e usou esse fato para desviar terras e lavagens judiciais por 20 anos. E você? Perguntei. Stoyan se levantou. Seu rosto estava calmo, sereno, como o de um homem que finalmente deixou de fugir. Alguém precisa segurá-los aqui. E só vão parar de perseguir quando tiverem certeza de que estou com o material. Quando acharem que vocês fugiram sem nada. Você não vai fazer isso sozinho, disse Stefan. Você é meu filho. E é policial. Vai fazer o certo. Agora vá. Antes que pudéssemos protestar, ele abriu uma pequena passagem lateral no túnel. Um buraco estreito por onde mal cabíamos. Vai dar nos fundos do campo. Caminhem em silêncio. E quando ouvirem tiros, não parem. Hesitei. Stoyan segurou meu rosto com as mãos. Eu vivi por esse momento, Lídia. Por poder te olhar nos olhos e dizer, você era minha verdade, e nunca deixei de te amar. O beijei no rosto, longo,
como uma despedida eterna. Eu nunca fui embora, Stoyan. Eles me tiraram, mas eu continuei aqui. E então, nos despedimos. Um último olhar, e mergulhamos na passagem. Saímos em meio a galhos secos e lama. O céu já escurecia. Corremos até a estrada mais próxima. Lá, um carro velho que Stefan havia preparado em Viena nos esperava. Dirigimos em silêncio, eu com o coração na garganta, ele com os olhos molhados. 40 minutos depois, ouvimos os tiros. O som ecoou entre as montanhas como uma sentença. Eu quis voltar. Gritei. Mas Stefan segurou firme o volante. Ele nos deu tempo. Não jogue isso fora. Chegamos a Viena no meio da madrugada. O advogado, um homem grisalho de fala contida, já nos esperava. Entregamos a senha. Branca. Ele digitou. Em segundos, dezenas de pastas criptografadas começaram a ser enviadas a agências de imprensa, embaixadas e departamentos internacionais de investigação. Eram áudios, fotos, cópias autenticadas, assinaturas, testemunhos, declarações de vítimas, diagramas da rede de corrupção envolvendo casamentos forçados, tráfico de heranças, manipulação psiquiátrica e execuções simuladas. Na manhã seguinte, era manchete em todo o país. Stoyan Petrov está vivo e revelou a maior conspiração política dos últimos 50 anos. O nome de Vasil Simeonov foi colocado em lista vermelha da Interpol. Diversos aliados começaram a desaparecer, tentando fugir. Investigações se abriram. E, em meio ao caos, a figura de Stefan surgiu como peça central. Ele foi chamado a depor, reconhecido como filho de Veselina e herdeiro legítimo dos Petrov. Mas ele recusou tudo. Não quero terras. Não quero sobrenomes. Só quero a verdade limpa, para que mais ninguém seja enterrado vivo como minha mãe. A imprensa tentou me entrevistar. Não aceitei. Voltei a Plovdiv. Retomei minha rotina simples. As caminhadas, as cartas, os livros. Mas toda manhã, olho para o retrato dele na estante. Stoyan, com o rosto calmo e os olhos serenos. Ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela clareira depois que saímos. Seu corpo não foi encontrado. Alguns dizem que foi levado. Outros que fugiu mais uma vez. Eu gosto de pensar que ele se dissolveu no tempo, que cumpriu seu papel, que nos libertou. Hoje, quando vejo jovens se casando, meninas com laços brancos nos cabelos, me emociono, porque sei que um dia eu também fui noiva. A prometida, a que foi trocada, a que esqueceram. Mas agora, sou a que sobreviveu. E finalmente, a que pôde contar a verdade.